Hoje temos uma lição intrigante para estudar, pois fala de um missionário irado e inquieto. É estranho a gente ouvir isso de um profeta, de um pastor, de um ancião, de um diretor de trabalho missionário, pessoas que dão estudos bíblicos, né? Como que pode ser uma pessoa envolvida com tal obra ser assemelhado, né, a um missionário irado e inquieto? Bom, Jonas, ele tinha uma missão a cumprir, tinha que ir a Nínive e, e Jonas já sabia a intenção de Deus e na mente dele ele entendia que Deus é, perdoaria esse povo. E como profeta, ele estava preocupado com a imagem dele, de ser considerado um falso profeta, né? Porque todos conheciam como que era a reputação do povo de Nínive e Deus conversa com Jonas a respeito da sua atitude, porque ele vai a extremo, ele em vez de ir para a cidade de Nínive, ele resolve ir a Tarsis, tomar um navio, e nesse navio em direção oposta a Nínive. Mas Deus tinha em mente que quem tinha que cumprir essa missão era Jonas. Então Deus tinha em mente que Jonas era a pessoa certa para pregar essa palavra. E Jonas, sabendo que era um povo cruel, um povo rebelde, que não, na mente dele não merecia, pelas atitudes, pelo comportamento que eles tinham em relação às outras nações. E Deus dialoga com Jonas, e mesmo diante da rebeldia, da atitude de Jonas de ir contra o apelo de Deus, Deus conversa com ele e, e leva-o a entender, né, da missão dele. Mas ele relutou, ele resolve fugir de Deus. É impossível a gente fugir de Deus, mas Jonas tentou fugir de Deus. E lá naquele barco, Deus, desejoso de cumprir o propósito que ele tinha, né, solicitado a Jonas, manda uma tempestade, e nessa tempestade Jonas é tragado pelas águas, pela tempestade, e um peixe, um enorme peixe, engole Jonas. É uma história realmente que deixa a gente abismado, né, de ver a atitude de Jonas, um milagre de um peixe, né, quer dizer, tudo foi nos mínimos detalhes direcionado por Deus para que Jonas cumprisse a missão dele. E Jonas, ele é engolido e ele fica na barriga do peixe por pelo menos um período longo, que fala de 3 dias, mas provavelmente foi uma noite, uma manhã e outra noite, né? Então acaba considerando 3 dias. Mas Jonas, naquele momento que é engolido pelo peixe, ele clama a Deus e Deus ouve a oração de Jonas. E esse peixe leva justamente Jonas até o litoral de Nínive. Você veja que coisa fantástica, né? Tudo sendo conduzido perfeitamente por Deus para que seja cumprido quando o objetivo de salvação de Deus está determinado. Milagres acontecem, maravilhas acontecem, e não foi diferente
no caso, né, da história de Jonas. Deus, ele é muito paciente com seja lá quem for, né, o ser humano, não temos dúvidas disso, né? E, e é surpreendente. Ele estava determinado a usar Jonas, e quando Jonas fugiu, Deus enviou essa tempestade e o peixe para trazer o fugitivo de volta. Fantástico. E novamente, quando Jonas estava sendo teimoso e hostil, Deus buscou persuadi-lo de sua postura ruim, dizendo-lhe: Você acha que é razoável esta sua raiva? Deus conversa conosco, gente. Isso é maravilhoso, é fantástico. E eu crio piamente nisso, porque Deus tem conversado, eu tenho muitas ocasiões senti e não tenho dúvidas que Deus esteve conversando comigo, assim como conversou com Jonas. O relato bíblico usa também Lucas 9, 51 a 56 e diz que, ou melhor, até vou usar primeiramente Jonas 3 a 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus disse: E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Que povo, né? E muitas vezes somos essas pessoas também, né, que precisam ser alcançadas por missionários, pela palavra de Deus, né? Jonas 4, verso 11. Devemos ser muito gratos, pois no fim Deus é o juiz supremo do coração, da mente e das motivações. Agora imaginem vocês se nós fôssemos os juízes. Qual seria o resultado, o que faríamos com o ser humano, com o nosso semelhante, né? Graças a Deus que é Deus quem conduz todas as coisas, e na história de Jonas, né, foi 120 mil pessoas foram alcançadas e foram salvas, né, porque se arrependeram e aceitaram o clamor, né, de Deus. Mas é curioso ver também que a forma que Jonas o utilizou não é uma forma normal ou tradicional de você chegar, expor, falar quem é Deus, que Ele perdoa, que Ele é misericordioso, né? Não, Jonas já foi direto usando o argumento de que vocês são pecadores e Deus vai destruir vocês. Ninguém chega já atacando, né, vamos dizer assim, ou indo de uma forma mais agressiva, né? Geralmente a gente busca trazer a pessoa para perto de Deus, para perto da sua igreja. Mas neste caso aqui, até nisso Deus operou um milagre, porque as pessoas, apesar da forma agressiva com que ele começou a pregar para o povo de Nínive, levou-os a tomar a decisão de aceitar e se arrependerem. Meus queridos, eu gostaria que ficasse em nossa mente o seguinte: Deus, quando deseja a nossa salvação, Ele faz tudo possível e imaginável para que nós nos arrependamos e ganhamos a vida eterna. Então, nos entreguemos, assim como o povo de Nínive fez, agarrando a única chance que eles tinham de salvação. Então, o dia de aceitar isso é hoje, que nós façamos
a mesma coisa, né? Somos pecadores, somos indignos, mas nos arrependamos agora, para que Deus possa operar um milagre na nossa vida.